Vamos lá, mais um IME 2020-2021. Eletrodinâmica, leis de Ohm, vem comigo. O circuito mostrado acima emprega o fio de 2 milímetros de seção transversal e resistividade de 0,4 ohms milímetros ao quadrado metros. Fiquem atentos com as unidades. A diferença de potencial entre os pontos A e B em volts vale quanto? Então veja bem, no lugar desse fio, eu posso considerar ele uma resistência. No lugar desse outro fio, outra resistência. E assim por diante. E melhor, eu consigo definir os valores dessas resistências. Mas observe que por se tratar do mesmo fio, aqui vai ter uma resistência 1 referente a 25 metros, que vai ser o mesmo valor daqui de baixo, porque é o mesmo comprimento, o mesmo fio, mesma área de seção transversal. Então, se eu chamar aqui de resistência R2, esse vai ser o mesmo valor, R2. Eu posso calcular o valor de R1 e R2 usando a segunda lei de Ohm, que fala que resistência é ρL sobre A. Então, veja bem, Rho, pensando no que no R1, vai ficar 0,4, comprimento 25 metros, a área está em milímetros, beleza, a resistividade também está em milímetros, não preciso modificar nada, sobre 2. Fazendo essa continha, nós encontramos 5 ohms para R1. Da mesma forma, R2, segundo a lei de Ohm, ρL vezes A, vai ficar igual a 0,4 vezes 10 divide por 2. Isso resulta em 2 ohms. Substituindo os valores, nós podemos encontrar... Opa, aqui são 2, né? Aqui é 5 e aqui 2 ohms. Uma malha até relativamente simples, abastecida aí por uma fonte, né? Uma força eletromotriz ideal de 200 volts. Então nós temos um circuito equivalente ao seguinte: uma fonte de 200 volts, seguido de 6 resistências. Uma resistência que vale 5, essa resistência vale 40, a resistência aqui embaixo vale 5, outra que seria equivalente ao meu R2, 2 ohms, que é o valor que ele quer saber, né? Ele quer saber a diferença de potencial no ponto AB. No ponto AB seria sobre essa resistência de 2 ohms. Aqui eu tenho 116 e uma outra igual a 2 ohms aqui embaixo. 116, 2 ohms. Bom, analisando essa malha, nós podemos verificar, é fácil verificar, que essas 3 resistências, elas estão em série. Estando em série, a gente pode substituir elas por uma equivalente a 120 ohms. Essa de 120 vai estar em paralelo com essa de 40. Então, já fazendo aqui esses 2 em 1, vamos lá. Como que ficaria essa de 120 em paralela com essa de 40? Então, teríamos que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 40. Resolvendo isso e achando a equivalência, a gente encontra 30 ohms. Bom, isso significa que eu posso melhorar o meu circuito de tal forma a representá-lo da seguinte forma. Tem uma resistência aqui em cima de 5 ohms, uma equivalente que nós acabamos de determinar, que pode ser assumida por 30 ohms. Dessa forma, fica fácil encontrarmos a corrente total do circuito, porque nós sabemos que nesse ponto eu tenho, né, todo mundo está em série agora, eu tenho uma resistência total que vale 40 ohms e uma voltagem total, uma diferença de potencial total de 200 volts. Ou seja, usando a primeira lei de Ohm, U igual a RI,
nós temos que uma corrente de 5 amperes é a corrente total do meu circuito. Então, vamos lá. Se eu tenho 5 amperes circulando aqui, significa que sobre essa malha azul, né, sobre essa malha equivalente a 30 ohms, nós temos uma voltagem, vou colocar em azulzinho aqui para a gente não confundir, nós temos uma voltagem de 30 vezes 5 de 150 volts, ou seja, esses 150 volts, eles estão distribuídos nesse resistor equivalente, que seria na malha original sobre ou sobre o resistor de 40 ou sobre esses 3 resistores R2, 116 e R2. Por quê? Porque o resistor de 30 ohms é o equivalente desses 4 sublinhados aqui em azul. Então, a voltagem de 150 volts está distribuída sobre esses 4 resistores, sobre essa malha que eu acabei de representar aqui. Melhor, acabei de grifar aqui. Bom, nós conseguimos verificar que 150 volts está em paralelo diretamente com o 40 ohms. Então é óbvio, é direto, concluirmos que sobre esse resistor de 40 eu tenho 150 volts. Porém, sobre o resistor R2 mais o 116 mais o R2 de baixo, eu também tenho a mesma distribuição, né? Ou seja, sobre esses 3 resistores aqui que estão em série, eu tenho a mesma distribuição dos 150 volts, porque eles estão em paralelo ao resistor de 40. Então, a soma das suas voltagens também é 150 volts. Pensando na condição de resistências em série, nós sabemos que a voltagem total é a soma das voltagens sobre cada resistência. Então, nós temos um total de 120 ohms de resistência na malha da direita, sobre uma tensão total de 150 volts. Então, dividindo a voltagem total pela resistência total, nós temos 150 volts por 120 ohms, ou seja, nós temos um total de 1,25 volts por ohm de resistência. Bom, partindo de novo da primeira lei de Ohm, nós sabemos que a voltagem ela é diretamente proporcional à resistência, por isso que eu achei essa proporcionalidade. Dobrando a resistência, dobra a voltagem, diminuindo a resistência, diminui a voltagem, assim por diante. Então, para fechar com chave de ouro, a gente pode concluir que sobre o ponto A, B, eu tenho 2 ohms. Se eu tenho 2 ohms sobre o ponto AB, né, a resistência de AB é equivalente a 2 ohms. Obviamente, como resistência é diretamente proporcional a DDP, a voltagem AB vai ser equivalente a 2 vezes 1,25 volts por ohm. Ou seja, eu tenho 2 ohms, né? Ficaria 2,5 volts a DDP sobre os pontos A e B. Obviamente, o mesmo se verifica sobre esses 2 pontos aqui embaixo. Então, é direto também, né, analisar que se aqui em cima eu tenho 2,5, embaixo 2,5 são 5. 5 para 150, então eu vou ter 145 volts no resistor de 116 ohms. Moral da história, a voltagem nos terminais AB é equivalente a 2,5 volts. B de bola.